Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para darmos continuidade ao nosso trabalho em cinemática escalar, hoje falando mais especificamente sobre uma equação muito interessante, que a gente tem uma gama de questões para resolver por essa equação chamada equação de Torricelli. Tá? Eu trouxe uma questão que dá margem a você fazer por Torricelli ou fazer por função horária. Eu acho que vale aqui a tônica de você pegar e começar a entender como eu posso abordar, de que forma eu posso abordar, que muitas vezes você pode fazer de uma forma ou fazer de outra, cabe uma predileção sua em relação a resolver a questão e muitas vezes ela te dá margem a você fazer um único caminho, tá? Eu vou dando as dicas ao longo da questão, tá bom? Então vamos ali. Um veículo está rodando a uma velocidade de 36 km por hora em uma estrada reta e horizontal, quando o motorista aciona o freio. Supondo que a velocidade do veículo se reduz uniformemente a razão de 4 metros por segundo em cada segundo, só um adendo aqui, há uma razão de 4 metros por segundo em cada segundo. Ou seja, a razão que ele está falando da variação é que a cada segundo que eu vou analisar, a velocidade se reduz em 4 metros por segundo. Então, a variação da velocidade de 4 metros por segundo a cada segundo, ou seja, 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Porque isso aqui, na verdade, é uma aceleração, uma forma diferenciada de colocar o contexto da aceleração. No caso, em pauta, uma desaceleração. Ok? É a partir do momento que o freio foi acionado. Essa taxa se manteve constante a partir do momento que ele foi acionado. Dentro dessas condições colocadas pela questão, para a questão vem um comando da questão. Aliás, dois comandos para essa questão. A letra A. O tempo decorrido entre o instante do acionamento do freio e o instante que o veículo para. Tá? E a letra B. A distância percorrida pelo veículo nesse intervalo de tempo. Então, dadas as condições dessa questão, ele dá dois comandos para você, calcular o tempo e a distância percorrida pelo veículo até ele parar de forma definitiva. Tudo bem até aí? Bem, vamos pegar agora os dados que a questão forneceu para mim, as condições da questão. A velocidade inicial de 36 km por hora, que eu já peguei e converti para metro por segundo. Mas por que isso? Porque a minha aceleração está em metro por segundo ao quadrado. Porque ele fala que a taxa de variação de velocidade, que é uniforme, é para menos, que é um movimento desacelerado, 4 metros por segundo, ou seja, 4 metros por segundo ao quadrado. Então não está compatível quilômetros por hora com metro por segundo ao quadrado. Então converto aqui. O móvel, o veículo, que anda ao longo de 1 hora 36 km é o mesmo que em 1 segundo percorre 10 metros. É a mesma velocidade, a mesma rapidez, em unidades diferentes. Lembrando que a conversão é com fator 3,6. Né? Aqui eu peguei esse 3,6, dividi, porque eu estou passando de km por hora por metro por segundo. Se fosse o contrário, metro por segundo para km por hora, eu multiplicaria por 3,6. Bem, então aqui eu coletei os dados da questão. Ele quer saber o tempo. Se ele quer saber o tempo, eu tenho que usar a função horária. Isso é um move, movimento uniformemente variado. Eu tenho que usar as funções do move, no caso a função horária. Eu sei qual é o V final, sei qual é o V inicial, vou usar o quê? Função horária da velocidade, tá? Para saber o tempo. Lembrando que o meu tempo inicial seria zero, então o meu intervalo de tempo seria t menos t0, t menos zero é t. Então, achando o t, eu estou achando o instante em que ele zerou a velocidade, que é o instante que durou aquela frenagem, vamos dizer assim. Tá bom? Então, vamos lá. Então, nesse contexto, eu vou usar de novo a função horária porque ele perde o tempo. Então, aqui, a minha velocidade final é zero. O meu V inicial já em metros por segundo, 10. A minha aceleração, agora vamos lá, eu botei ali em módulo da minha desaceleração. Eu posso tanto colocar mais aqui e colocar a aceleração como negativa. Por que isso? Porque, na verdade, a minha velocidade inicial está positiva. Não é verdade? Se o movimento é retardado, é uma frenagem, a aceleração está contra a minha velocidade. Então, se o V é positivo inicial, a aceleração é negativa. Então, eu posso pegar, colocar aqui mais e fazer assim, ó, menos 4, e vou achar meu tempo. Ou eu posso pegar, botar isso aqui assim, ó, botar menos aqui e botar mais. Tanto faz. Não é uma questão de predileção. Faça como você achar melhor. O fato vai dar a mesma coisa. Tá? Então, ficaria 0 é igual a 10 menos 4t, passa para o outro lado, então ficaria 4t é igual a 10, t deu 2 segundos e meio. Então, o tempo gasto para que ele possa zerar a velocidade nessas condições colocadas pela questão é de 2 segundos e meio. Tudo bem até aí?
Bem, agora a letra B. Na letra B ele quer saber qual o espaço percorrido por esse veículo, esse móvel, é, ao longo dessa frenagem que o levou a zerar a velocidade no final. Então aqui, ó, eu já sei qual o tempo que durou a frenagem. Então posso usar outra função horária, a do move, que é a função horária do espaço. Tá? Lembrando que, vamos tentar ser um pouco coerente. Lembra que eu falei aqui em relação a botar o sinal aqui ou aqui dentro, uma questão de predileção, de preferência? Se eu escolhi uma aqui, vamos manter o mesmo padrão aqui para ficar uma coisa mais formal, vamos dizer assim. Tá? Então já botei aqui o menos. Tá? Então ficou ΔS igual a V0 vezes T menos 1 meio de A vezes T elevado ao quadrado. Substituindo os valores que a gente tem, o V0 vale 10 metros por segundo, V inicial. O tempo, 2,5. 1 meio da aceleração, que é 4, 2,5 ao quadrado. Isso aqui dá 12,5. Aqui dá 25. 25 menos 12,5. Ele andou 12 metros e meio até de forma definitiva parar. Tá? Aí vem aqui. Bom, essa questão aqui poderia ser o item A da questão, por exemplo, ao invés do B. Eu poderia fazer essa questão não conhecendo o tempo? Sim. Era só usar a equação de Torricelli. Tá? Lembrando que a equação de Torricelli é aquela equação que faz com que a gente consiga manipular algebricamente as grandezas envolvidas sem o uso da grandeza tempo. Então, olha aqui, ó, vamos lá. Eu tenho que ter v ao quadrado, v0 ao quadrado, menos, mantendo aquele padrão, 2a ΔS. Eu tenho o v final, eu tenho o v inicial, eu tenho a aceleração e vou achar o espaço e não preciso saber o tempo. Essa questão, como eu falei, poderia ser de um item único e falasse o seguinte: item único, calcule o espaço percorrido por esse móvel até parar. Eu não preciso saber o tempo para poder achar. Substituindo aqui, ó, V final sendo 0, V inicial 10 metros por segundo, a aceleração é 4, você faz a conta, acha também os mesmos 12,5 achados pela função horária do espaço. Tá? Então, tanto faz você articular algebricamente o contexto pela função horária do espaço, quanto usando a equação de Torricelli, que você não usa, na verdade, a grandeza tempo. Tudo bem até aí? Bem, vamos a mais uma questão que envolve esse contexto de funções horárias e também a equação de Torricelli. Tá? Então vamos lá. Um ponto material percorre a trajetória retilínea da figura abaixo, partindo do repouso do ponto A em movimento uniformemente variado. Então ele parte do repouso aqui do ponto A e vai até um ponto que eu marquei aqui como C. A distância entre A e B, a distância é D, que eu desconheço, não sei quanto é que é. A distância entre B e C vale 15 metros. E esse cara começa a partir, se move aqui, esse ponto material, a partir do A do repouso. Tá? Dadas as condições colocadas aqui, vem mais uma condição e o comando. Sabendo que ele passa pelo ponto B após 1 segundo de sua partida, quer dizer, ele começou em A, depois de 1 segundo ele passou pelo ponto B. Com velocidade escalar de 10 metros por segundo, determine e calcule o valor da distância D e a velocidade escalar desse mesmo móvel ao passar pelo ponto C. Então ele quer saber, na verdade, a distância entre A e B, sabendo que ele partiu do repouso em A, depois de 1 segundo ele está em B com uma velocidade de 10 metros por segundo e quer calcular depois a velocidade dele ao passar pelo C 15 metros depois do B. Tudo bem até aí? Bem, então vamos lá. Para analisar essa questão de uma maneira mais tradicional, eu vou ter que achar a aceleração desse móvel, que parte do ponto A, passa por B e passa por C. Bem, eu tenho entre A e B, eu tenho a velocidade final, que vale 10, ele fala isso. Eu tenho o V inicial, que é em A, que vale 0, que ele parte do A do repouso. E eu tenho um intervalo de tempo para ir do A até o B. Então eu consigo achar minha aceleração, fazendo a função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. Então, 10 é igual a 0 mais A vezes 1, A deu 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo isso, eu posso aplicar a minha função horária do espaço. ΔS igual a V0 vezes T, mais 1 meio de AT ao quadrado, onde o ΔS entre A e B é a distância D, o V0 é o V no instante A, V na posição A, que vale 0, então botei isso aqui, esse V0 vezes T dá 0, porque o V0 é 0, é o V do A, né? 0 vezes T dá 0, e a aceleração eu achei aqui que vale 10, então ficou D, que é a distância entre A e B, é 1 meio da aceleração, 10 vezes o tempo que gastou para ir do A até o B, 1 segundo. Então a distância deu 5 metros. Ou poderíamos ter feito isso, não fazendo assim, fazendo por Torricelli, né? Sem usar a grandeza tempo. Seria VB ao quadrado igual a VA ao quadrado mais 2A vezes ΔS entre A e B.
Consequentemente, eu teria aqui, ó, VB é 10, 10 ao quadrado, V do A é 0, 2 vezes A ΔS. Fazendo as contas, a distância deu os mesmos 5 metros. A distância ficar igual, tem que ser igual, não pode ser diferente, tá? Agora, uma maneira mais fácil, está aqui atrás de mim, muito mais rápida, muito mais imediata de se fazer a letra A. A vantagem de fazer dessa forma é que você calcula a aceleração para poder fazer depois a letra C, a letra B, tá? Mas se fosse um item único que ele pedisse qual a distância D entre os pontos A e B, seria muito mais simples fazer isso aqui, ó, muito mais rápido. Nós sabemos que no Move, uma das formas de você chegar na velocidade média do Move é fazer que a velocidade média, o tradicional espaço por tempo, no Move pode ser média aritmética das velocidades. Eu conheço o ΔS? Não, eu quero saber, é o meu D. O tempo eu tenho, vale 1. O V final é 10, V inicial é 0, então a distância deu 5 metros. Quer dizer, eu trocaria isso aqui ou isso e isso daqui apenas para uma única análise rápida e imediata, muito mais prática, muito mais objetiva, tá? Seria fazer direto aqui. A intenção aqui é colocar para vocês, na verdade, várias formas de se chegar no mesmo resultado e ao longo desse processo de colocar uma solução, outra ainda, a gente pode fazer uma revisão daquilo que foi feito até então. Tudo bem até aí? Bem, então agora vamos para a letra B, onde ele quer saber qual é a velocidade do móvel, né, desse ponto material, ao passar pelo ponto C, 15 metros à frente do ponto B. Tá? Então, vou coletar os dados que já temos e já achamos. Achamos já a aceleração. Ele está em move, a aceleração ela se mantém o tempo todo, 10 metros por segundo ao quadrado. O V do B é dado na questão que vale 10 metros por segundo. Ao passar por B, a velocidade dele é de 10 metros por segundo. O espaço entre B e C, 15 metros, é dado na figura da questão. Ele quer saber qual a velocidade dele ao passar por C. Aqui, não tem muito jeito. Ele não fala em tempo entre B e C. Tem que usar a Torricelli. Porque eu tenho o V final, quero ver, tenho o V inicial naquele trecho, entre B e C eu tenho o V inicial, que é o VB. Quero saber o VC, tem o espaço, tem a aceleração. Então, não fala em tempo, não mencione tempo, não pede tempo. Torricelli. VC ao quadrado é igual a VB ao quadrado mais 2A ΔS entre B e C. Ok? Vamos lá. VC é minha incógnita, é meu X, quero saber quanto é que vale o VC. VB, 10 ao quadrado, 2 vezes a aceleração, que é 10, e o ΔS entre B e C, 15, que é a distância entre B e C. Então, fazendo as contas, eu tenho que VC vai ser raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada, tá? Mas eu quero saber aqui o módulo, né, o valor numérico positivo dessa velocidade. Então, eu vou eliminar a minha raiz negativa, tá? Eu vou usar só a positiva. Então, a velocidade dele ao passar por C vale 20 metros por segundo. Então, ele partiu aqui, em síntese, do repouso, parte aqui com 10 e aqui ele passa com 20 metros por segundo. Tá ok? Bem, hoje a gente fica por aqui. Um abraço. Tudo de bom.